Chakras e portais espirituais do corpo, uma visão entre a ciência, a religião e o misticismo. Desde então aí dos tempos mais antigos, diversas são as culturas e tradições espirituais que reconhecem que o corpo humano ele possui aí centros de energia, que são responsáveis então pelo equilíbrio físico, pelo equilíbrio emocional e pelo equilíbrio espiritual. Esses centros aí conhecidos como chakras, eles são mencionados no hinduísmo, também são mencionados no budismo, no taoísmo e até mesmo aí em práticas esotéricas ocidentais. Mas será então que existe uma conexão entre os chakras e os portais dimensionais espirituais? Como a ciência e a religião e a física, elas podem explicar então esse fenômeno? E o que os cristãos, o cristianismo, tem a dizer sobre isso, sobre esse pensamento relacionado aos chakras? Nesse estudo de hoje, nós vamos então explorar as origens, os significados e também os impactos do chakra na espiritualidade, traçando então diferentes paralelos aí entre diferentes filosofias, religiões e também conhecimentos científicos, levando reflexões intrigantes, sobre sua verdadeira natureza. Em primeiro lugar, então, nós vamos discutir o que são chakras. A palavra chakra, ela vem do sânscrito e ela significa roda ou círculo, referindo-se então aí aos centros energéticos que, segundo então as tradições indianas, giram e que regulam toda a energia vital do nosso corpo. Eles são descritos aí como pontos, ao longo assim da nossa coluna vertebral. Cada um desses pontos aí com características específicas, que influenciam diferentes aspectos mesmo da vida humana. E os 7 chakras principais são a Muladhara, que é o chakra raiz ou o chakra básico, relacionado então à sobrevivência e à conexão com a terra. O segundo chakra é o Svadhisthana, ou é o chakra sacral, ou chakra umbilical. Ele é ligado à criatividade, à sexualidade e também às emoções. O terceiro chakra é Manipura, que é o chakra do plexo solar. Ele é associado à força de vontade, autoestima e também ao poder pessoal. O próximo chakra seria Anahata, que é o chakra aí do coração, ou chakra cardíaco, responsável, representa então o amor, a compaixão e as relações interpessoais. O outro chakra seria Vishuddha, que é o chakra da garganta, ou até mesmo conhecido aí como chakra laríngeo. Ele está relacionado aí à comunicação e também à verdade. O outro chakra seria Ajna, que é o chakra frontal, ou o do terceiro olho, que fica aqui em cima, ligado então à intuição, à mente e à percepção do mundo espiritual. E por último, Sahasrara, que é o chakra da coroa. Ele está conectado então aí com a consciência divina, com as energias superiores e com a transcendência e com a evolução também aí, aprimoramento como ser humano. Cada um então desses chakras, ele seria como uma espécie de portal energético que influencia tanto o nosso corpo físico quanto o corpo espiritual, permitindo que haja então aí a conexão com diferentes dimensões e realidades também. São diversas as tradições que dizem que os chakras eles são descritos mesmo aí como portais intradimensionais. Eles regulam então a troca de energia, entre o mundo físico e entre o mundo espiritual. No hinduísmo, acredita-se que a ativação aí desses chakras, os chakras superiores, permite alcançar aí estados elevados de consciência, enquanto dentro do budismo tibetano eles são vistos aí como canais de iluminação. Será então que entre a ciência
e os chakras, existem alguma evidência, alguma prova da sua existência? Bom, a ciência moderna, ela ainda não reconhece, né, oficialmente a existência aí dos chakras como sendo centros mesmo de energia. Mas alguns estudos, né, que sugerem aí a possibilidade, então, de algumas correlações. Na neurociência, alguns cientistas aí como o Dr. Hiroshi Matoyama tentaram então correlacionar aí os chakras com o sistema nervoso, sugerindo então que esses centros, né, de energia, eles estão associados aí a plexos nervosos específicos por todo o corpo humano. Já no bioeletromagnetismo existem então alguns estudos como os do Dr. Valerie Hunt, que demonstraram então que o corpo humano ele emite padrões eletromagnéticos, né? Esses padrões são mensuráveis, que coincidem então com as localizações dos chakras na tradição hindu. Já na física quântica, alguns pesquisadores como o Amit Goswami, eles exploram a ideia de que a consciência ela influencia a realidade, o que poderia então explicar a interação aí dos chakras com as outras dimensões. Todas essas investigações, então, elas apontam para a possibilidade, né, de que os chakras eles sejam mais do que apenas metáforas, né, que eles sejam muito mais do que metáforas espirituais, podendo então representar realidades aí energéticas mensuráveis. Agora nós vamos citar algumas culturas que utilizam aí os chakras como portais mesmo. Em diversas tradições espirituais e esotéricas, descreve então os pontos de energia do corpo como formas de acesso a outros planos de existência. No Antigo Egito, né, a tradição egípcia ela falava sobre o olho de Horus, que muitos aí conhecem como o olho que tudo vê ou associam como o terceiro olho, né? Já no xamanismo, muitos xamãs acreditam aí que certas partes do nosso corpo eles servem como portais para espíritos e também para os guias. Dentro aí do ocultismo ocidental, a Kabbalah, por exemplo, menciona a árvore da vida como um mapa da espiritualidade, né, que também pode ser aí comparado aos chakras. Já no cristianismo, alguns estudiosos eles veem alguns paralelos, né, entre os chakras e entre as passagens bíblicas sobre o templo aí do Espírito Santo. Qual seria o olhar dos chakras, então, sobre a visão cristã? Seriam eles portais perigosos? A Bíblia, ela não menciona diretamente a palavra chakra ou os chakras, né? Mas há algumas passagens aí que falam sobre fontes de energia e o corpo aí como sendo um receptáculo espiritual. Então vamos citar para vocês aí algumas passagens. Lá em Mateus 6:22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Muitos eles interpretam então essa passagem como uma referência ao terceiro olho. A outra referência seria lá em 1 Coríntios 6,19, que diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Isso então sugere que o corpo ele tem centros de conexão espiritual. Por outro lado, alguns líderes mesmo cristãos, eles alertam aí que a ativação então dos chakras pode abrir alguns portais espirituais que são indesejados, estão permitindo então que haja influências negativas na vida do ser humano. O próprio conceito aí de Kundalini, que é a energia que sobe, né, pela coluna, ativando então esses chakras, é visto aí por alguns como uma manifestação das forças espirituais, que podem aí não estar alinhadas com a fé cristã. E toda essa visão leva a algumas perguntas intrigantes. Os chakras, eles são ferramentas mesmo aí de iluminação ou caminhos perigosos? Eles estariam conectados à manifestação do Espírito Santo ou a enganos espirituais? A física moderna, ela
sugere que o universo ele pode conter então portais dimensionais, como descrito aí na teoria das cordas. Então, se o próprio espaço-tempo ele pode conter aí portais, seria possível que o corpo humano ele também funcionasse aí como um sistema de entrada e de saída de energia intradimensional? Alguns experimentos aí com sons e com vibrações, como os do Dr. Hans Jane, mostram então que o corpo ele responde a frequências específicas e que cada chakra ele possui uma ressonância vibracional única. Alguns teóricos aí, como Mikio Kaku, eles especulam então certos fenômenos místicos que podem estar relacionados aí a fenômenos quânticos. Se a matéria e a energia elas estão interligadas, é possível então que os chakras eles sejam interfaces entre diferentes dimensões da existência? Para aquelas pessoas que desejam explorar mais a fundo esse tema, surgem algumas perguntas para reflexão. Os chakras são meramente simbólicos ou têm uma existência real no corpo humano? A ciência, ela poderá um dia comprovar então a sua existência e o funcionamento dos chakras? O cristianismo, ele deve rejeitar aí por completo esses conceitos, né, relacionados ao chakra ou estudá-los aí sobre uma nova perspectiva. Poderiam então os chakras ser portais espirituais que conectam nossa alma a diferentes dimensões? Os chakras, então, eles continuam sendo um tema de grande fascínio e de grande mistério. Se eles são portais energéticos do corpo ou apenas construções culturais, o fato é que a sua influência se espalha mesmo por diversas religiões, pelas ciências e também pelas tradições espirituais. Ao cruzar aí os conhecimentos antigos, né, com algumas descobertas modernas, nós somos levados então a questionar até que ponto a energia do nosso corpo ela influencia a nossa conexão aí com o divino e com o universo. E o que você acha aí sobre essa discussão? Deixa a sua opinião aí nos comentários e continue explorando aí os mistérios do corpo, da mente e do espírito.